Olá pessoal, boa noite. Vou mandar os convites aqui. Olá, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo direitinho? Se alguém puder dar um ok. Oi, Kiara. Oi, Sérgio. Priscila. Vocês estão ouvindo direito? Tá tudo certinho? Então tá joia. Então, se tá todo mundo ouvindo aí, já me deram ok, espero que todo mundo esteja ouvindo. A gente vai começar tudo de novo, tô aqui, ó, de dedos cruzados. Vamos ver se hoje a gente consegue finalizar. Mas eu acho que pelo que tudo indica vai dar certo sim. Então vamos lá, essa então vai ser a última live, como a gente tinha falado, do mês de conscientização, que é do mês de setembro. No dia 18 de setembro é o Dia Internacional da Conscientização da Síndrome de Pitt-Hopkins. Então a gente fez algumas lives no mês de setembro como meio de divulgação da síndrome. Eu e alguns pais, né, nós nos juntamos para fazer essa divulgação. E aí a gente teve alguns problemas e não conseguiu terminar dia 30 de setembro, mas hoje a gente consegue terminar sim. Então eu queria fazer alguns agradecimentos. Como eu falei da última vez, né, eu vou repetir um pouco, me desculpem aí. Quem teve a ideia de fazer essas lives foi a Andréa Medrado, que é mãe da Maria Flor. Elas moram em Brasília. A Andréa fez essa proposta da gente fazer algumas lives para divulgação. E aí a gente achou no início assim que ia dar muito trabalho, que era uma loucura, e realmente deu um pouquinho de trabalho, mas valeu muito a pena, porque a gente conseguiu fazer uma divulgação bem bacana da síndrome. Então, muito obrigada, Andréia. Agradeço em nome de todo mundo, de todas as famílias que participam do grupo da síndrome. Também queria agradecer a Kiara, que é mãe do Emanuel. A Kiara, eles moram no interior do Paraná. A Renata, que é mãe do Henrique, mora em São Paulo. A Lívia, mãe do Tom, que mora no Rio de Janeiro, eles moram no Rio de Janeiro. O Antônio, que é pai do Lucas, que moram em Jundiaí, tá? Essas são as pessoas que estavam envolvidas nessas lives, né? Então, nem todos estiveram aqui na frente, mas estavam atrás ajudando a gente a estar aqui hoje. E também queria agradecer os maridos e as esposas, né? Porque enquanto a gente está aqui na frente, eles estão lá cuidando das crianças, enquanto a gente está preparando tudo, eles ficam cuidando das crianças, não só os maridos e as esposas, mas também toda a rede de apoio, né? Que algumas pessoas contam com as mães, né? Com as avós, com as tias. Então, toda essa rede de apoio para a gente é bastante importante, senão a gente não conseguiria fazer isso aqui, né? E queria agradecer também a toda a família de Pitt-Hopkins, né? Todas as famílias que participaram das pesquisas. A gente fez algumas pesquisas no grupo, todos responderam prontamente, então queria agradecer muito. Agradecer também todos que entram aqui, vocês que estão aqui ao vivo com a gente, as pessoas que não conseguem ficar ao vivo, mas depois entram e assistem. Muito obrigada. E queria falar também que a gente tem, além desse Instagram, do Pitt-Hopkins Brasil, a gente também tem um site que é pitthopkins.com.br e lá nesse site tem foto das crianças. Então dá para quem estiver em busca ou conhecer alguém que esteja em busca do diagnóstico e souber, né, se ver que tem alguma semelhança, dá para dar uma olhadinha lá e vocês vão ver que tem alguma semelhança, assim, tem algumas características que dá para
dá para identificar, tá joia? Eu vou chamar a Lívia aqui para a gente começar. Tá, vamos esperar um pouquinho. Oi, Lívia. Oi, Rose, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo jóia? Eu tô aqui, ó, falei, tô de dedo cruzado, Eu já hoje fiz vai toda dar uma certo. pesquisa de tempo, se tinha algum apocalipse previsto, né? Porque eu acho que todo mundo sabe, mas até a EDP, né, da nossa cidade pegou De fogo São no dia José da lá. pegou fogo, Então, gente. foi, então Então foi foi um uma... negócio meio complicado mesmo. Mas hoje Mas vai dar vai dar certo. certo, vai sim. E eu já fiz uma introdução aqui falando um pouquinho, fazendo os agradecimentos, né? E eu acho que agora a gente já pode começar. Eu vou me Tá, apresentar, tá? E aí a gente já começa. tá joia. Então, eu sou Rosiane, eu sou mãe da Isadora, de 6 anos, e mãe da Melina, de 2 anos, que tem a síndrome de Pitt-Hopkins. Nós moramos aqui em São José dos Campos, né? Algumas pessoas perguntam de onde vocês estão. Nós somos de São José dos Campos. E hoje a gente vai falar com a Lívia Coelho, que é fisioterapeuta. A gente vai conversar sobre hipotonia e atraso motor nas síndromes. A Lívia tem quase 20 anos de experiência como fisioterapeuta, é especialista em intervenção em neuropediatria pela Universidade Federal de São Carlos, aqui de São Paulo, e é capacitada nos métodos de Bobat, TheraSuite e psicomotricidade, dentre os principais, né, Lívia? É. E também trabalha aqui em São José dos Campos. Eu queria agradecer muito a Lívia, agradecer a persistência, É. né? Ainda bem que Que vocês apesar continuaram me querendo, né? Tanta coisa Não, e ainda aconteceu. bem que você continua aceitando também, né? Não, não, eu sou persistente, vai dar certo. Sim. Então, muito obrigada. Assim, quando eu fiz Imagina. o convite para a Lívia, ela aceitou prontamente. Isso foi muito bacana. Assim, que é difícil a gente ficar de frente para a câmera, mesmo sem. Às vezes a gente não percebe que a gente está de frente para a câmera, né? Mas mesmo assim a gente fica um pouquinho tensa aqui. É. E eu queria contar um pouquinho como a gente se conheceu, né? Então, quando a gente começou a desconfiar que a Melina tinha um atraso, né? A gente foi numa neurologista e a neurologista falou: olha, vocês precisam fazer 2 dias de fisioterapia e 2 dias de natação por semana, né? E aí, isso foi numa segunda-feira, aí na terça-feira eu já consegui um encaixe com a Lívia. A Lívia, a gente tinha uma amiga em comum que falou com a Lívia, e aí a Lívia encaixou a gente lá no horário de almoço, a gente foi. E aí, só que aí a gente teve até uma surpresa, assim, né? Uma surpresa não boa, né? Claro. Que foi quando a Lívia foi fazer a avaliação da Melina, a Melina não mexia os braços, né? E aí foi assustador, assim, que quando a Melina chegou lá, ela não mexia os braços, não levantava o braço. E aí a Lívia achou estranho, até comentou, assim, foi ótimo, porque isso fez a gente acelerar muito tudo, né? E na verdade o que a Melina teve foi uma meningite viral, né? Então foi apenas uma coincidência, né? E um susto que a gente tomou, mas foi bom porque aí a Lívia alertou a gente da necessidade da gente correr atrás, né? Assim, mais rápido dos exames que a gente tinha que fazer. E aí, então, começando aqui, Lívia, já vou passar para você. Queria que você falasse um pouquinho para a gente, assim, com relação às características, principais características dos métodos, né? Do Bobat, do TheraSuite, da psicomotricidade, para a gente entender, assim, qual que é a diferença entre eles ou o que caracteriza cada um deles. Tá. Primeiro que eu acho assim que não existe um melhor método, né, de tratamento. Eu acho que vale muito o conhecimento que o profissional tem
tanto do desenvolvimento motor, da biomecânica, quanto do método em si que ele escolheu para estar trabalhando, né, com seus pacientes, né? Acho que vai ser um pouquinho repetitivo, né? Mas vamos retomar. O Bobat, na verdade, a gente vai falar de três condições que permeiam o meu trabalho, né? E o Bobat foi o que veio primeiro, né? Eu sou formada no Bobat há 17 anos. O Bobat, ele, para mim, na verdade, ele não é uma técnica, ele é um conceito, né? Para mim, é praticamente uma filosofia, né? E ele se baseia muito na solução de problemas, né? Então, ele parte do princípio de que o terapeuta tem que ter um raciocínio clínico em cima do que ele viu ali na avaliação, do que ele identificou como um problema, e aí, em cima disso, ele vai traçar, né, a melhor maneira de trabalhar com a criança em cima daquilo que ele viu. O Bobat, ele é um conceito, né, holístico, ele envolve muitos profissionais, não é só o fisioterapeuta que faz o Bobat, é o fono, é a terapeuta ocupacional, e assim, todos esses profissionais normalmente têm um conhecimento muito profundo a respeito do desenvolvimento motor e da biomecânica, né, que é o que faz toda a diferença, você entender o que aquela criança está apresentando e poder trabalhar em cima disso. Eu posso estar... É legal, Pode falar, Rose. é legal você falar assim, que o Bobat, ele é tanto da físio, quanto da fono, quanto da TO, porque aí vocês três tendo a mesma formação, né, vocês conseguem montar um plano de trabalho juntos, né? Isso, é. E assim, o Bobat, isso é super importante. Eu acho que a gente é muito mais do que, não só no Bobat, né? Não precisa ser só Bobat, pode ser outro método que o outro terapeuta tenha, mas eu acho que ele traz muito o conceito, não só de multidisciplinaridade, mas de interdisciplinaridade, que na minha concepção é muito mais importante, porque você pode ser multi, mas você não, às vezes não é inter, né? Então a gente entender onde todos os profissionais estão trabalhando, tentar juntar os mesmos conceitos, o comando que a gente está trabalhando, para poder as terapias terem uma continuidade, né? Não precisa necessariamente ser dentro da mesma clínica, né? Hoje eu tenho parceiros, fono, TO, psicólogos que não estão na clínica e não faz diferença quando a gente pensa num objetivo comum, né? O final ali é o bem-estar ali né, o melhor para o paciente, né? Para o paciente. Eu queria só fazer uma ressalva, Rose, que é assim, o Bobat não é o que dizem que é o tradicional, né? O Bobat, você precisa de uma... né? Eu não sei nem o que é o tradicional, né? Eu acho que vale dizer que o Bobat, ele não... Você precisa de uma formação específica, uma formação extensa, são 2 meses, se eu não me engano, são 280 horas o curso básico, né? São 2 meses de curso, e aí a gente tem aulas teóricas, práticas, tem paciente modelo, tem prova teórica, prova prática, a gente tem uma nota, tem uma certificação que é válida e reconhecida pelas associações. Então, Isso você se formar em... Pode falar, em fisioterapia, se formar em fisioterapia não significa que você pode aplicar ou que você tem condições de aplicar o conceito. Na verdade, você não pode dizer que você faz Bobat, né? Até alguns professores em faculdade fazem o curso, disseminam o conhecimento, mas para você formado em bacharel, você não pode falar que você faz, você pode dizer, olha, eu me baseio, mas você dizer que tem, não. E aí eu acho que isso está caindo um pouco, caiu um pouco no descrédito pelas pessoas acharem que era um método, primeiro, antigo, que não tem fundamentação científica, que não tem atualização, e isso não é verdade, né? O stick puxa que a gente vê, o Bobat não alonga passivamente, né? O Bobat, ele te dá ferramentas para um alongamento ativo, a gente quer função nesse paciente, né? Eu posso estar fazendo Bobat sem nenhum recurso,
Porque às vezes, mas ele faz fisioterapia com a bola Bobat. A bola não é Bobat, né? A bola é uma Uhum. bola, né? E então, Isso assim, eu acho que, aham. pode Acho que falar. isso é legal de você falar da questão do elemento, porque assim, no TheraSuite, aí você É, já tem os você tem elementos que elementos, caracterizam, exatamente. Né? Então, né? assim, só para finalizar o Bobat, eu posso estar fazendo Bobat sem nenhum elemento, e eu Uhum, posso estar cheia de elementos e não estar nesse conceito Bobat. entendi. Entende? Mas eu posso usar bola, banquinho, esteira, posso usar gaiola e posso ter o raciocínio clínico que o Bobat me trouxe, né? É... O TheraSuite, ele é um método, é uma certificação internacional, é um curso também, que ele tem 3 elementos básicos, né? Que são as vestes, que o pessoal conhece mais como a veste da NASA, né? A roupa da NASA, que o pessoal fala. Tem uns conectores elásticos que a gente coloca para estar estimulando a musculatura alvo, né? A musculatura que eu quero estar trabalhando. Aquela gaiola, né? Que é muito tradicional de se ver, Característica, né? né? A gaiola. E os elásticos, né? Que é um sistema que a gente coloca, que são esses 3 elementos. E tem o sistema de polias também, que a gente. Aí são coisas que são elementos que a gente coloca na gaiola. Polias, pesos, e isso faz parte do TheraSuite. O TheraSuite é um protocolo de tratamento intensivo. Para você falar, meu filho está fazendo o TheraSuite. É um protocolo de tratamento intensivo, que dura 1 mês, de 3 a 4 horas por dia, né? Usando todos esses elementos, com repetição, com carga, tudo muito bem definido, né? Mas eu posso, e é o que eu faço também em terapia, é usar os fundamentos do TheraSuite, os elementos do TheraSuite numa terapia minha do dia a dia. Uma terapia minha rotineira. Uhum. Né? Usar suspensões, usar o elástico, os pesos, as polias, mas eu não estou fazendo o intensivo do TheraSuite. Acho que isso é importante deixar claro também. Sim, depois eu queria até dar uns exemplos, assim, que a Tá, gente tem uns vídeos lá no grupo. tá. Surgiu uma pergunta aqui, que é uma pergunta que o pessoal sempre faz, que é a diferença do TheraSuite para o PediaSuite. Então, na verdade, o TheraSuite e o PediaSuite, eles são muito semelhantes. Na verdade, é uma diferença de nomenclatura. Existe uma... que eu também não vou entrar nisso. Existe uma... São comerciais. Comercialmente, são marcas Certo, é. comerciais. Basicamente são as mesmas coisas. Não vou me aprofundar muito, mas as semelhanças são muito grandes. Usa roupa, usa o sistema de polia, Sim, gaiolos, sim. elásticos, basicamente é a mesma coisa. Tá? São Certo. concorrentes, digamos assim. É, é o que a gente ouve falar mesmo. E aí, com relação. E um detalhe, né? O TheraSuite também, a TO também pode fazer. A TO também pode Então, fazer. é. Na nossa prática, principalmente no interior, não é muito comum a gente ver, mas em São Paulo, existem grandes clínicas que as TOs ajudam. A música não faz, mas pode estar inserido. Na verdade, os outros profissionais, a TO pode fazer o curso, mas os outros profissionais podem estar inseridos dentro do protocolo do TheraSuite. Tá? O musicoterapeuta, fono, pode naquele momento do intensivo estarem juntos e fazer um trabalho em conjunto com o fisioterapeuta. Uhum, Tá? entendi. E aí, com relação à psicomotricidade, A, é, a falar. psicomotricidade ainda é um objeto de estudo para mim. Ela é mais recente na minha vida. Eu estou terminando uma pós em psicomotricidade também. Ela chegou, assim, eu uso a psicomotricidade como um recurso terapêutico dentro das minhas terapias, né? Mas a psicomotricidade, ela pode ser, além de um recurso terapêutico, ela pode ser educativa, reeducativa, ela pode estar Uhum, presente em todas as fases da vida da pessoa, desde lá do hospital até o idoso, e ela na verdade, assim, a grosso modo, né, o que o emocional e o comportamental, o afeto, acaba impactando dentro do desenvolvimento motor. Eu digo, assim, que a psicomotricidade, ela trouxe mais leveza em alguns momentos das minhas uhum, terapias, tá?
trouxe um olhar um pouco diferente para mim, com os circuitos, não que a gente não possa fazer isso em outras situações, mas os circuitos, você entender Leva um o que é... pouquinho, leva um Pode pouquinho falar. mais para brincadeira, né? Também a Porque, gente pode se dizer né? assim, e aí a Porque eu gente acho que deixa um pouquinho mais lúdico para a lúdico, criança. e eu consigo também trabalhar melhor os conceitos. Então, em cima, embaixo, dentro, fora, frente, trás, Sim, direita, esquerda, né? E a psicomotricidade tem um impacto direto depois dentro da escola, né? A educação psicomotora, ela é muito importante. Só que eu até comentei com você, né? Hoje eu não consigo, assim, eu preciso pensar muito. O que eu estou fazendo? É Bobat, é Therasuit, porque hoje na minha terapia, além das outras coisas que eu faço, é um agrega mix, tudo, agrego tudo. agrega Não sei tudo. se deu para... Mas se ficar dúvida, depois você vai Não, me mandando, a gente vai não, sim, tirando. eu acho que tá legal, Tá? sim. É só um detalhe também com relação à psicomotricidade, que a físio também pode aplicar, ou pode ter essa Aí especialização, é a uma área bem TO, né? ampla. TO, É, os professores, né? O educador professores, físico, o educador professor de físico, educação fono. infantil, fono. Aí é um leque bem grande de profissionais que podem estar. Só que para ser psicomotricista, tem que fazer uma especialização em psicomotricidade. Sim, sim. Também a mesma É. coisa. O que eu ia te falar de exemplos é que a gente tem dois vídeos da Melina que a gente colocou lá Isso, no, que a gente colocou no Instagram, que um vídeo dela, ela tá andando na esteira, isso. Acho que né? foi E essa semana, né? Até acho que o que foi Pedro fez. semana passada. Semana passada. Isso. Não, é um vídeo mais antigo, dela Ah, nova, tá. pequenininha ainda. Ah, tá. Ela andando na esteira e essa semana tem um vídeo dela pulando. Pulando, Então, assim, esse vídeo na esteira, ele caracteriza mais o Bobat. É isso, a gente pode Não, dizer. não. A gente usa, Ele também tem um mix. não é uma característica de método nenhum. Na verdade, ali foi um dos recursos que eu usei para fazer um treino de Uhum, marcha, um treino locomotor, né? A Mel acho que nem entendi. andava, né, naquele vídeo. Eu acho que não. Ela não andava. Na verdade, não. Porque para andar eu posso usar N recursos, né? Ali foi um Uhum. recurso que eu usei dentro de um esquema que eu montei, que eu acho que ela estava na gaiola também. Ela estava com o cinto, aquele vídeo? Não. Ela tá presa com Isso. cinto. E acho que eu tô atrás dela. Então ali eu usei um recurso do TeraSuite, com alguma coisa de um possível treinamento locomotor, mas não. E aí o raciocínio clínico do Bobat, né? O que eu vou estar facilitando ali para Aham, possibilitar que ela execute melhor a função. entendi. É. E, ah, e aí, então, Lívia, a gente passando aqui para as perguntas, Tá, né? Ou para principal, né? Que é do tema da da live. live. E então, o que que seria a hipotonia? A gente está saindo um pouco do conceito, tá, gente? A gente vai sair Uhum. um pouquinho do conceito de fisioterapia, agora a gente vai entrar na parte de falar um pouco sobre o que é a hipotonia nas crianças, né? Ou, na verdade, Tá. no adulto, tanto faz. É tudo também muito a grosso modo, tá, Rose? Porque senão fica muito técnico e acho que não é o objetivo, Aham. né, da Não. live, né? A hipotonia, nós temos o tônus, né? Todos nós temos. A hipotonia, e a gente tem uma tensão natural do nosso músculo, né? A hipotonia seria como se essa tensão ela fosse mais para baixo, né? Então, são aquelas crianças que a gente pega, elas são mais floffies, assim, algum chama até de flop babies, que você pega, você sente, a hora que você pega e dá uma apertadinha, você sente que ela é mais fluffyzinha, assim, né? Uhum. E ela é caracterizada por N possibilidades, pode acontecer por N, né, motivos essa hipotonia. Então eu deixo de ter uma tensão que é considerada normal e essa tensão ela é um pouco mais, ela é mais baixa e ela pode ser em graus variados, né? E isso faz com que eu tenha uma dificuldade em gerar contração muscular. E aí uma das características é a fraqueza muscular, que é Uhum. decorrente dessa hipotonia. Porque o músculo que tem a tensão normal,
ele tá ali pronto, preparado para uma ação, né? E o músculo hipotônico, ele vai levar um tempo maior para entrar em ação. E aí é onde eu preciso entrar com intervenções para poder tá possibilitando uma melhora desse movimento, adequando melhor essa função. E aí a gente está gerando força no músculo hipotônico, tá? A hipotonia vai interrompendo, tá, Rose? Senão eu Não, vou. o que eu ia falar é que a hipotonia é uma característica bem forte da síndrome de Pitt-Hopkins, né? Na verdade, ela é uma característica de várias síndromes, né? É. E então, só que ela, assim, geralmente as crianças nascem de Pitt-Hopkins, elas nascem normais, né? Sem grandes preocupações com a hipotonia, porque tem criança que já nasce, você já percebe, Bem, né, Lívia? é. Bastante hipotônico. O É. Pitt-Hopkins não necessariamente. Geralmente a gente percebe que a criança tem alguma coisa, que ela é hipotônica ali próximo de 6 meses, 7 meses, porque ela começa a demorar de sentar. É. E aí é quando a gente vai atrás da fisioterapia. Eu só queria trazer uma questão aqui, né, que eu falei sobre as pesquisas que eu apliquei no grupo. Então, tem uma pesquisa que eu fiz sobre essa questão da fisioterapia, quanto tempo levou para andar. E então, do grupo 20, a gente teve 22 respostas, tá? E as idades variam de 2 a 21 anos. Então, a gente tem tanto criança, né, quanto jovens já. E aí, 63% aproximadamente dessas pessoas começaram a fazer fisioterapia entre 7 e 10 meses. Então, é justamente isso que eu falei. Se a gente começa a perceber, né, quando a criança demora para sentar e aí que vai atrás do profissional. Tá. Aí eu vou trazer talvez uma reflexão, né? Eu não sei se tem médicos assistindo ou não. Mas assim, a hipotonia, a pessoa é hipotônica, né? Eu acho que o grande diferencial, Rose, assim, e o que a gente tem dificuldade é que assim, a criança hipotônica ela é hipotônica, né? Então, dentro de uma síndrome que você tem todo um marcador genético alterado, ela já era hipotônica, né? Então, o que eu entendo, né? Porque assim, hipotonia na verdade, assim, o desenvolvimento motor, ele não está ligado só aos marcos motores, aos grandes marcos, que é o de conhecimento geral da grande população, né? Então, assim, a gente tem que entender e olhar para o desenvolvimento com um carinho muito grande, né? O movimento da criança, de quando nasce até os 12 meses, ele é um movimento que ele é construído, né? O desenvolvimento é até uma terapeuta ocupacional que eu sou, ela mora nos Estados Unidos hoje, mas é uma brasileira reconhecida internacionalmente, ela fala que o desenvolvimento, ele não é um caminho, ele é uma jornada, né? Esse movimento, ele vem sendo construído pelo bebê desde o momento que ele nasce, né? Então, assim, o bebê nasceu, passou aquelas primeiras 48 horas, né, que ele está se ambientando com a gravidade, com a luz, o som. Ali ele já começa a ter informações sensoriais e exatamente, informações sensoriais e motoras que podem ser indicativos. Então, por exemplo, um bebezinho que é mais hipotônico, quando você põe ele de bruço, ele muito provavelmente não vai ter aquele padrão fisiológico, né, que é de tem um todo padrão bebê. diferente. A hipotonia também traz assim, por exemplo, o bebê começa a repetir muito o mesmo movimento. É aquele bebê que você torna, ai, tá quase, ai, vai. Esse bebê que você fica na torcida para que o movimento aconteça, é um bebê que precisa um olhar diferenciado. E aí eu acho que assim, quando você vai para a medicina, os médicos são super capacitados, no meu ponto de vista, que eu não sou dona da verdade, mas para os grandes marcos, essas nuances do desenvolvimento, de jogou o peso para cá, para lá, para liberar e fazer e acontecer o movimento, não são todos os médicos que têm esse olhar mais minucioso. E aí, às vezes, pode passar batido, entendeu? A única coisa que eu acho, assim, né, a gente, às vezes, assim, como mãe, né, a gente tem uma tendência a
também se preocupar demais. Então, é só o cuidado. A gente tem que olhar, tem que observar, mas Tem. também não precisa ficar neurótica, né? Não, Porque às vezes, nunca. porque Não. não é o caso, assim, igual a Melina demorou de sentar. Aí eu conversava com algumas amigas, minhas amigas falavam assim: ah, não, mas o meu filho também atrasou. Então, existem sim crianças que Sim, atrasam, né? Para deixar existe. bem claro para todo mundo que, assim, não é porque a criança demorou de sentar que ela Que ela tem tem algum alguma problema. coisa. Não, É, não é. Mas por que que acontece principalmente por volta dos 6, 7 meses? Porque é quando a criança começa, deveria ganhar, fica mais uma durinha, forcinha, né? né? E É, aí ela não, e aí não vai. E aí é onde acaba que vocês percebem é, essa dificuldade, principalmente quem tem filho, né, mais velho, aham, que tá diferente, né? é. Eu E acho que é aí, mais ou menos isso. uma coisa que eu achei legal você colocar, Lívia, que é assim, a hipotonia ela é uma característica da pessoa. A pessoa não Uma vai deixar de ser característica. hipotônica. Não, E ela não é aí, uma condição de saúde, porque é uma condição de é, saúde, você trata, ela acabou e acabou. Não, ela é uma condição da pessoa. E aí, assim, a fisioterapia, os exercícios, eles são importantes porque tem uma coisa que às vezes a gente mistura um pouco, que é assim, ah, tem a escoliose por causa da síndrome. Não, ele tem a escoliose. A escoliose causada pela hipotonia. Que provavelmente teve um desequilíbrio muscular e existem Uhum, algumas síndromes, a gente está de modo falando de síndromes raras, que acaba sendo uma característica muito marcante, a escoliose, sei lá, a luxação do quadril, que não é o caso da Pitt Hopkins, mas eu acho que, na verdade, a hipotonia leva esse desequilíbrio muscular e aí pode sim estar trazendo é, alterações ortopédicas. sim. Tem um comentário que acho que a Liliane fez aqui, que ela falou que a menina dela ficava com a mão muito fechadinha. Então, porque Isso é de hipotonia ou é neurológico? então, o que que acontece? Pode ser os dois, né? Porque o que que acontece? O bebê hipotônico, ele é muito mole, ele é todinho mole. Só que para a gente ter, a gente precisa de um controle de tronco bom para a gente. Então a gente tem que ter estabilidade para poder ter mobilidade. Normalmente os bebês que são hipotônicos, eles ficam com a mãozinha fechada, porque é uma maneira deles se fixarem para tentar ganhar algum controle. Ah, Então, assim, o bebê com a mão o tempo inteiro fechado é um sinal de que alguma coisa pode ser da hipotonia uhum. e pode ser neurológico. Aí cabe uma avaliação mais É, minuciosa do que está uma avaliação acontecendo. melhor. Uma avaliação A melhor. Melina, ela tinha uma hiperelasticidade, assim, nas É pernas, uma que frouxidão não ligamentar. perdia. É, Não perdia, é, porque assim, é. é natural o bebê ter isso até uma Uma determinada determinada idade, idade. né? É. E ela não estava perdendo. Então, assim, eu já estava observando, já tinha uns 2 meses que ela não perdia essa flexibilidade, né? É. O bebê hipotônico, Rose, quando a gente pega, né? Eu até trouxe eu não achei. A boneca ficou no consultório, né? Quando você pega assim pela axila, que você levanta, o ombrinho vem aqui assim, sabe? Vem A para cima, cabecinha né? vem para Fica cima. assim. Parece que é um bebê que escorrega, né? Por Uhum, exemplo, é um bebê que fica mais parado quando está deitado, mexe pouco a cabeça, mexe pouco os braços, as articulações, né? Que pode ter uma frouxidão ligamentar, normalmente tem uma frouxidão uhum, ligamentar junto, você vê que as articulações elas são mais retas, né? O bebê ele é todo sim. mais faz uma flexão, então ele deitado fica como se fosse ao contrário, né? O joelhinho tá aqui, isso aqui Uhum. fica mais para baixo. Então tem alguns sinais que dá para se perceber sim antes dos 6 meses. Aí vai um pouco de acordo com, né, com a maneira com que né, é que você falou, não dá para ficar neurótico, né? Não, E isso não é achar que tudo legal é alguma também. coisa, né? É, é. E tem um outro comentário que era só para a gente dizer assim, se tem alguma diferença, não tem diferença, né? Se a gente falar em, por exemplo, síndrome de Down, que é uma síndrome mais comum, né? Que as pessoas conhecem mais, não- a característica da É hipotonia, hipotonia. ela é hipotonia, né? Eu tenho uma pessoa que eu conheço, ela fala assim que o indivíduo é individual e a hipotonia também é A individual. hipotonia também, é É verdade. individual. Né? Só Assim, tem tem os algumas. graus, você vê criança que é mais hipotônica que a outra, mas será Uhum. que é mesmo mais hipotônica? Será que não está faltando um trabalho de força muscular melhor para poder gerar
mais força e conseguir não dá, a dispotonia não diminui, mas você consegue contornar um pouco de acordo com o trabalho de fortalecimento que você faz. Agora, em relação às síndromes, ela é hipotônica. É claro que tem síndromes que são patologias progressivas, que isso vai piorando, né? Sim. Mas Que não, não é o não dá caso para do falar que a Pitt-Hopkins. síndrome de Down ele é menos hipotônico do que o Pitt-Hopkins, que é menos que o Pura, que é menos que a CMQ2. Não dá, entendeu? Então isso é muito do indivíduo mesmo. Certo. E aí, Lívia, agora a questão do atraso motor. Atraso motor. Vamos lá. Então, assim, o que caracteriza o atraso motor, né? Qual que é a diferença entre aí você vê a criança é hipotônica ou ela está com atraso motor? E aí tem uma coisa assim que a gente sempre escuta, né? Eu acho que muitas mães vão levantar a mãozinha assim, né? Que ou escuta do médico, ou escuta da família, que a criança é preguiçosa, ou fala assim, cada criança tem seu tempinho, né? Ou mãe, você não está estimulando o seu filho, né? Então, queria que você falasse um pouquinho pra gente, assim, Então, sobre assim, essa questão. não tem criança preguiçosa e essa coisa de cada um tem seu tempo, assim, por que que existem os marcos motores? Ele é um E guia, as faixas, né? né? Oi? E as E as faixas, faixas, né? exatamente. Então, assim, os grandes marcos, segurar a cabeça, sentar, engatinhar e andar, são grandes marcos, né? Ele é um guia e é um sinalizador de que se as coisas não acontecerem até, mais claro que é uma média, né? Mas que que se o desenvolvimento não acontecer até determinada idade, é de que alguma coisa pode não estar bem, ou pode ser apenas por uma privação de estímulo, né? Eu tenho pego muita criança que vem com atraso de desenvolvimento por privação de estímulo. Criança que não fica no chão, né? A gente orienta a ficar de barriga para baixo no chão. Isso já é uma determinação da Organização Mundial da Saúde desde o primeiro mês de vida, né? Tem criança que fica muito tempo, é bumbo, bebê conforto. Esse tipo de coisa não traz uma possibilidade de desenvolvimento para essa criança, né? Então, assim, o atraso do desenvolvimento, ele é caracterizado, se a gente for pensar grosso modo, quando as coisas não acontecem até determinada fase. Só que o bebê muda semana por semana, né? E Então, pode acontecer da criança ter sim um atraso motor e não ter nada. pode. Não, isso que eu te falei, que são essas privações de estímulo, que eu tenho recebido muito. Então, suspeita, põe lá, atraso do desenvolvimento a esclarecer. Né? Eu recebi uma criança agora, acho que faz uns 2 meses e meio, 3 meses, ele tem mais de um ano e ele só rolava, só rolava. A criança não tem nada. Então, assim, porque ficava muito naqueles negócios que eu não gosto, aqueles jumps muito tempo, aquele andador, aquele voador, né, enfim, é ruim, muito bumbo, é muito. Então, a criança precisa explorar. Playground de criança é chão. Então, assim, é que traz uma certa facilidade na vida corrida que a gente tem, né, os pais têm. Põe lá no bumbo ou põe naquele negocinho que vibra, que chacoalha e põe a tela, né? E a criança fica muito parada, fica muito sedentária. E, na verdade, ela começa a se desenvolver de uma maneira oposta ao desenvolvimento motor. Porque a gente primeiro, o bebê... Né? Oi? O bebê ele tem que ganhar extensão, que é o que você ficar de barriga para baixo no chão possibilita. Então, o bebê vai começar a trabalhar aqui, levantando a cabeça, tirando a mão debaixo do rosto e trazendo para cá, fazendo uma extensão, ativando o glúteo, né, a musculatura do bumbum. Só que quando ela fica muito tempo sentada, ela começa a ter qual única possibilidade que ela tem? Isso aqui. Então, ela só vai fazer isso aqui. Sim. E aí, Mas aí, no caso, não é que ela tenha um problema, né? É a não, questão que a você gente falou, é fala a que é privação de estímulo. Exatamente, privação de não. estímulo, E aí é uma criança que se desenvolve mais rápido. Mas isso tudo que eu falei, também a gente leva para as crianças que têm algum diagnóstico. Não dá para achar que só o bumbo que vai fazer sentar, ou o jumper que vai fazer deixar a perna mais forte, né? Não, é um contexto todo que a gente precisa estar elaborando para que as coisas venham de uma maneira mais rápida e melhor, né?
certo. E quando é privação de estímulo, assim, você vê que rapidamente a É criança mais com um rápido. pouco de estímulo vai É mais mais rápido, rápido, né? é mais rápido. Vai bem mais rápido. Bem A mais criança, rápido, é. ela tá ali para absorver mesmo Aí aquilo e rapidinho. você vai ensinando só o caminho. E ela vai que ela não sabe onde pôr o pé, ela não sabe onde pôr a mão, ela não sabe onde gerar força. E aí, quando é né, uma questão assim, ela vai mais rápido. Consegue ir rapidinho. É. E aí, Lívia, tem uma pergunta aqui, né? Que é que eu até brinquei assim, a pergunta que todo pai faz, toda mãe faz quando chega na fisioterapia. É a primeira pergunta, né? E aí, junto com ela, eu quero trazer um resultado aqui da pesquisa também que eu fiz com o grupo. Tá. A primeira Eu vou pergunta, primeiro ou você vai primeiro? eu vou fazer a pergunta aqui, né? A pergunta E que depois todo eu. Tá, pai. tá. E aí eu vou trazer o resultado da pesquisa antes de Tá você bom. comentar. Ah, tá jóia. Então, a Tá. primeira pergunta que todo mundo faz quando chega na clínica, né, de fisioterapia: quando o meu filho vai andar, né? Todo pai, toda mãe quer saber quando o meu filho vai andar. E aí eu vou aproveitar para responder uma pergunta que eu acho que a Liliane tinha feito, que é de quando a Melina andou. A Melina andou próximo de 2 anos que ela começou a soltar dos móveis. Tá? Hoje ela está andando com uma certa autonomia, mas ela ainda cai bastante. E aí, na pesquisa que eu falei que eu tinha feito, que eu fiz com as pessoas do grupo, né? Então, crianças na idade de 2 a 21 anos, jovens de 21 anos, então 54% das crianças começaram a andar, andam, na verdade, desculpa, elas já andam, e 41,7% começaram a andar entre 2 e 3 anos, né? Então, e tem alguns que também andaram, ó, 16% andaram entre 5 e 10 anos. Então, assim, demora um pouco, né? O trabalho é longo, mas tem que ter uma paciência, né? Ciência, é isso aí. É uma pergunta também. É na física quando vai andar e na fono é quando vai falar, né? Quando vai falar. Né? Mas na verdade engloba muita coisa, né? É, quando vai andar, é que assim, o que eu vejo hoje, Rose, é que assim, existe, por óbvio, né? Por os pais estarem preocupados e querer que as coisas aconteçam de Uhum. maneira mais rápida. Isso não são só pais de Pitt Hopkins, isso são pais, de modo Vai. geral, é pai, né? De que as coisas aconteçam o quanto antes. E aí a gente vê uma pressa da aquisição dos marcos motores. E isso é um pouco preocupante no sentido de que às vezes a criança não está biomecanicamente pronta para atingir esse marco importante que é o marco do desenvolvimento. A partir de 7, 8 meses, que é o que uma criança que não tem nenhuma síndrome, ela começa a ter as primeiras experiências dela de querer arriscar ficar em pé, quando a gente segura, a criança começa a fazer força para ficar em pé. Isso numa criança que tem hipotonia e tem algum diagnóstico, ela atrasa, né? Mas a gente começa colocando a criança em pé em terapia com a mesma idade, independente se ela tem controle de tronco, controle cervical ou não, né? Isso é um norte que a gente tem, Uhum. que vai seguindo dentro do desenvolvimento. E aí a gente vai dando essa experiência para ela, né? A partir dessa idade, mesmo que ela não tenha outras aquisições prévias, né? Ela vai andar quando ela tiver um sistema pronto, né? Um sistema musculoesquelético, a parte sensorial, força, controle motor, propriocepção, a percepção dela no espaço. Então, Uhum. assim, são N fatores que têm que estar alinhados, e aí a gente pode entrar com outros recursos, às vezes associar algum outro método junto, né? Para dar esse start, né? Mas é muito importante a qualidade com que essa criança vai executar a função, né? Para não É, trazer coisas futuras, sei lá, uma escoliose, ou uma hiperlordose uma fixa, hiperlordose, alguma a Melina coisa tá com um nesse pouquinho. sentido. Agora, quando vai andar, isso também é muito do trabalho que você está
proporcionando. E tem um pouco de relação com a questão cognitiva, eu acho que é importante a gente falar. Existem Da crianças mais Melina, velhas. isso, da Melina, eu sempre achei que o maior desafio para ela era o cognitivo. Exatamente. Isso a minha percepção de mãe, né? Uhum, uhum. Apesar da hipotonia, como a gente estava trabalhando a hipotonia, né? E a gente também estava trabalhando com TO, mas para mim o cognitivo dela era o maior desafio. É. Então, assim, e o andar, a gente, até chegar um andar independente, autônomo, a gente pode lançar mão de N recursos. Você pode fazer um treino locomotor na esteira, você pode estar prescrevendo momentaneamente um andador, né? Tem andadores de muitos tipos, de suporte que você consegue deixar a criança mais sentada, com apoio, mesmo que ela tire a mão. Você consegue Uhum. alinhar essa criança de uma maneira e possibilitar a troca de passos até ela, se for uma questão cognitiva, ela entender melhor, né, a marcha e ela ir ganhando recursos para ela poder estar andando sozinha. Isso é muito, né, generalizando muito o que vai acontecer. Uhum. Né? E só mais um dado que, assim, desses 54%, né, das crianças que andam, né, do Pitt Hopkins, 32% andam com autonomia total. Sim. Então, assim, e isso, né, como eu falei, as idades variam bastante, então tem criança que ainda não anda com autonomia total, por exemplo, igual a Melina. A Melina não anda, mas ela ainda tem 2 anos e pouco, então a gente espera que com o trabalho ela consiga ter uma autonomia, né? Sim. E eu acho que assim, não dá para parar, né, Rose? Eu não sei, parar no sentido de estimular a marcha, né? É o que eu penso. Só que eu Uhum, acho que hoje a gente tem um olhar muito assim também para o que a família quer, o que a família está esperando, porque às vezes é uhum. pesado você ficar anos dentro de indo e vindo de consultório e orientações. Então, eu acho que a gente tem que ter né, um olhar da maneira que essa família quer, o que a criança quer, quando ela tem a possibilidade de manifestar desejo, e tentar acercar tudo isso de que a gente está num bom caminho. Às vezes é interessante trocar de profissional, né? Eu já recebi crianças de outros profissionais, já encaminhei para outros profissionais, porque às vezes alguma coisa não está dando certo. E acho que mudar é sempre muito bom, né? Eu acho que essa reflexão também é importante de fazer, né? Importante, é super. Porque eu já, Não só a família, mas o profissional, o né? profissional. Você ter profissionais que você confie a ponto Exatamente. dele dizer, olha, não dá para Não mim. tá dando. Vamos E tentar, né? vamos tentar. E eu vou dar um exemplo eu vou trazer um exemplo que aconteceu hoje Isso. até. A Melina está fazendo aula de circo, de Uhum. psicomotricidade, e o professor de circo falou: olha, eu estou achando que é melhor vocês continuarem ou tentarem outro profissional, porque É, aqui a gente talvez não agregue. Aí eu falei: não, vamos tentar ainda mais 1 ou 2 sessões. Mas eu achei isso fantástico, né? Porque eu é, acho que é bacana o profissional ter esse olhar, né? E trazer para a gente essa é. confiança de que se ele achar que ele não vai agregar, ele vai encaminhar para um outro, né? Exatamente, né? Já tive muitos pacientes que só chorava comigo, deu certo com outra pessoa, que só chorava com a outra, deu certo comigo. E eu acho que assim, a construção do movimento, o desenvolvimento disso tudo, ele tem que Uhum, ser efetivo, porém ele tem que ser afetivo. Não adianta sim. fazer naquele estresse, naquela loucura da dança. Claro que em alguns momentos eles fogem, né? Minha sala é do lado da TO, eles vão para Ah, TO, né? vamos brincar. Não quer entrar na sala da tia Lívia, mas eu acho que isso é muito importante, a gente reconhecer É, que a gente vai até um ponto também, e às vezes não vai, isso né? é Então, bacana. assim, eu acho muitíssimo, mas às vezes Uhum. pode ser que não dê certo, né? É, Como eu tive embora a gente crianças que quisesse. faziam com outra pessoa, chorava e quando foi para ele deu super certo. Então, Então a gente tem que. Eu acho que é muito difícil esse momento de mudar, né? O isso, momento da mudança, porque a gente começa, a gente vai insistindo, 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 só que a gente também sabe que o tempo é curto, né? Então a gente tem que aproveitar da melhor forma. isso. E aí
isso é muito difícil, assim, para os pais é bem É, difícil a gente saber qual que é o momento de mudar, onde a gente, ó, já foi no limite aqui, vamos tentar outra coisa. Eu acho que isso a gente tem que ter profissionais que a gente confie é, bastante, né, para é. poder ajudar e sair um pouco do sentimento, né? Porque a gente tem muito, a gente E está não é muito fácil pra envolvida, né? gente, né, também. Quando, ai meu Deus, não tá dando. Amigo, vai ter. Porque a gente convive muito Uhum, tempo junto, né? Mas eu acho que a gente tem que ser verdadeiro com a gente mesmo e falar, não dá, porque eu quero o melhor para aquela criança. Então, se não sou eu sim, naquele momento, pode ser que fique um tempo lá e depois volte, enfim. Mas é, a gente tem que saber o momento de passar o bastão, né? Não tem jeito. sim. E aí, Lívia, antes de fazer uma outra pergunta aqui, Tá. que é a segunda pergunta que te fazem quando chegam na clínica, tem uma pergunta que mandaram aqui que é sobre o teste do Apgar. Se no Apgar já poderia perceber a hipotonia. Poderia, Depende da né? hipotonia. Poderia, mas aí É, depende mas do depende grau, do grau depende de do grau de hipotonia. hipotonia. É, O que eu sempre poderia ouço sim. falar são as linhas, né? Não sei se você já ouviu falar que assim, as linhas da mão, quando a criança é muito hipotônica, às vezes não, A mão é mais. Mas assim, também, Rose, é também não. muito relativo. É porque assim, vamos pegar a síndrome de Down, que é mais comum. Ah, porque é uma prega única. Tem um monte de criança que não tem prega. A maioria dos meus pacientes não tem prega única. Então, assim, se a gente for levar muito, não dá para achar que só Não isso dá. diz que a criança tem ou não alguma coisa. Entendeu? Uhum. Como tem muita gente, inclusive um professor meu, que tem uma prega e ele não tem nada. Então, né, a gente não É, dá para pegar uma característica e achar que tendo isso é isso. Não dá. sim. E então vamos à segunda pergunta, né? Que aí eu vou também trazer um dado aqui da pesquisa, que é quando vamos ter alta? Eu É falo outra. que assim, É é, capcioso, hein? é assim, quando a gente começou com a Lívia, né? A gente não tinha o diagnóstico ainda, então assim, a Melina parecia que ia, mas não ia, né? Parecia que ia, mas não ia. E aí eu sempre ficava naquela expectativa, não, até o final do ano a gente vai ter alta, e não teve, né? É. E aí a outra coisa é que assim, ela, mesmo agora, assim, começou a andar, mas né, não vai ter alta ainda, né? Não. E aí, quando o diagnóstico, né, que todo mundo fala assim, olha, é muito legal, você teve o diagnóstico, isso é bom, porque você tem a resposta. Aí eu falo, gente, tudo na vida tem seu lado positivo e o Motivo. negativo, né? É. Porque agora, quando eu tive o diagnóstico, eu sabia de que eu não ia sair das terapias tão cedo, né? Então, assim, né? Mas, enfim, a gente ficou feliz também por saber que a gente estava fazendo as melhores intervenções, né? A gente fica feliz com isso, mas tem essa É. parte da alta. E aí, eu só queria trazer aqui, ó, com relação a. Eu fiz essa pesquisa, eu perguntei por quanto tempo as crianças fizeram ou fazem fisioterapia. Aqui, ó, tem ai, como, eu esqueci o nome. A Lilian, que é mãe da Luísa, ela diz que são 15 anos de fisioterapia já, né? E aqui no grupo, 54% das crianças ainda fazem fisioterapia e as crianças têm entre 2 e 15 anos. E 18% delas fizeram entre 6 e 10 anos de fisioterapia. Então, assim, fisioterapia para uma criança hipotônica É quase um casamento, né? é quase um casamento. É praticamente um casamento. É uma pergunta difícil também, né, Rose? Assim, Lívia, não sou uma terapeuta que acha que tem que fazer para o resto da vida, né? Eu acho que a gente tem que, mais uma vez, eu acho que a gente precisa entender o que a família também quer, o que óbvio que é importante para essa criança, o que eu posso. é, Tem alguma coisa que é muito. É muito importante que a gente esteja observando, uma escoliose muito grave, ou de repente eu posso lançar mão
de mandar eu não estou pensando em criança que anda ou não anda, estou falando de modo geral, né? Ou eu posso lançar mão de dar alta e mandar para um esporte, mas um esporte mesmo, que seja Uhum. um educador físico que entenda de desenvolvimento, saber, olha, aqui o glúteo não está entrando, então vou possibilitar, vou estimular um exercício que eu consiga isso, na verdade, não é assim. Óbvio que esporte em escola, naquelas de escola, escola normal, né, comum, Se são tiver. importantes. Mas Uhum. você precisa de um esporte de escolinha de esporte mesmo, entendeu? Então eu acho que às vezes você pode lançar mão num momento, pelo menos, para dar uma, Uhum. né, vai para lá. Eu falo que é alta supervisionada. Vai para lá, os pais não perdem o contato comigo, eu fico em contato com esse profissional o tempo inteiro. Então, vai para lá, fica um período, ó, não está indo, volta. Eu tenho pacientes que se dão o direito de ter umas férias mais Um prolongadas e pouquinho depois mais volta, longa. um pouco mais longa e volta. Mas a alta, a gente tem que isso no melhor do cenário, né? No melhor dos cenários, o cenário de que a reabilitação foi super bem, de que a criança respondeu muito bem e de que tá tudo ok, a parte biomecânica, força muscular, mas a criança tem que, a pessoa, né? Não vou falar criança mais, ela tem que ter autonomia para uma série de coisas, conseguir subir e descer um degrau, ver um brinquedo no chão e conseguir agachar para Desvi- pegar e Ou sair desviar. andando, ou desviar, ou Né? transpor, né? Ela tem que ter estratégias motoras, um planejamento motor para o que ela for encontrar no dia a dia. Saber subir e descer de uma cadeira, saber subir, mas se virar para sentar e se adequar para poder comer. Então, assim, são muitos fatores que estão envolvidos a respeito de ter alta, né? De Uhum. ter uma alta, né? E aí vai muito também do que a família pensa a respeito, né? No sentido de assim, nossa, será que eu posso me dar o direito? E vale uma conversa muito franca. Olha, tô Eu vendo acho que que... não tá indo, se nós, se a gente der um tempo, às vezes é até Mas é o que a motivador gente para aquela criança voltar, sim. entendeu? Mas é o que a gente falou, assim, né? A família tem que tentar, né, conseguir assim ter essa percepção de onde já foi o limite da criança, onde foi o limite da É, família também, porque a gente tem que ter esse olhar para a família, exatamente. especialmente quem E você tem sabe outros que filhos. a pandemia trouxe uma coisa que foi muito interessante. Hoje a gente tem um olhar muito. Antigamente era coisa assim: família é família, terapeuta é terapeuta, terapia é só com o terapeuta e a família não, né? Uhum, Porém, hoje com a terapia centrada na família e as famílias entendendo a importância do papel dela realmente dentro para essa criança, para o desenvolvimento dessa pessoa, eu acho que a pandemia veio fazer valer muito isso, né? sim, Não é bom, né, uma pandemia, mas com as crianças mais dentro de casa, eu acho que, de modo geral, as famílias passaram a assumir um papel que é delas, de que o estímulo não é só dentro da clínica. Eu estou na de ter clínica, essa sei lá, 40 continuidade, né? minutos, uma hora, mas o resto do dia, as 23 horas, está em casa, né? Tirando o dia que não tem outra terapia. Então, é importante, assim, entender o desejo da família, como que eu posso Uhum, possibilitar isso dentro de casa, e que é importante, às vezes, a maneira como é que a criança senta para assistir TV um determinado momento, uhum, ou no sofá, que ela tem que estar melhor posicionada, que isso possibilita um contato visual melhor para ela, ela consegue explorar melhor os movimentos e os brinquedos dela. uhum. Então, eu acho que, na verdade, as famílias se apropriaram um pouco mais Um pouco do mais, é. que é importante que Ou elas façam em tiveram mais casa. tempo, né? A pandemia trouxe um Também, pouquinho de tempo também, pra gente. também. Não, Olivia, com falando em certeza, a vida é muito tempo, corrida. Tá acabando, né? falando em tempo, nosso tempo está acabando, Que pena, tá infelizmente, porque a gostoso. conversa poderia ir a noite toda aqui, mas o Poderia. Instagram não permite. Não deixa, né? Mas que Senão não vai bom ficar que o, salva, né? não, mas que bom que o Instagram pelo menos permitiu a gente fazer hoje, né? Nossa, E foi pois é, ótimo, não pois é. teve cortes. Não Queria teve. te agradecer muito, muito obrigada. Queria agradecer todo mundo que veio aqui. A gente vai cair em 20 segundos. Então,
Obrigada a todos de pela coração. Se tiver paciência. alguma dúvida, pode mandar para você me manda e a gente vai se falando, tá bom? Pode deixar, a gente manda sim. Muito obrigada, um Beijo. beijo Obrigada grande. eu, de coração. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Vamos cair em 3, 2, 1. 2, 1. Ele derrubou.